a nossa próxima função é a confirmação de vendas por período. Essa função está dentro do menu operacional. Então, operacional, confirmação de vendas por período. E aí a função dela é bem bacana, né? Porque ela possibilita você fazer a confirmação de várias reservas de uma única vez. Inclusive, você pode filtrar por data, por cliente, até mesmo por produto e fornecedor de serviço também. Assim como posso escolher centro de custo ou um promotor, tá? Tudo é possível filtrar. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos preencher aqui a data de emissão das nossas vendas, mas é possível também filtrar pela data de início e término da sua reserva, tá? Bem como filtrar por produto, por um cliente específico, né? Coordenador, até mesmo fornecedor e fornecedor de serviço. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos deixar aqui o período da data de emissão de 1 a 31/12. E aqui embaixo é possível filtrar por recebimento e pagamento específico, certo? Ao confirmar a seleção, o sistema vai apresentar para vocês em tela todas as vendas que estão com a situação reservada, ou seja, todas as vendas que podem ser confirmadas em lote, tá? Aí no seu sistema, nesse momento, você pode selecionar todas as opções de uma única vez, clicando nesse ícone, então ele vai marcar todas as vendas, ou caso houvesse mais de uma página, ele poderia marcar todos os registros de todas as outras páginas, certo? E esse ícone é para exibir todos os que foram marcados. Já esse que antecede é para desmarcar as opções selecionadas, certo? Nesse meu exemplo, eu vou marcar duas vendas aqui com vocês. Então, vou selecionar a minha venda 3 e a venda 16. Nós estamos olhando por essa primeira coluna aqui, certo? Nesse momento, ao confirmar, o Stur vai lá para segundo plano, então ele vai gerar um alerta para vocês aí na tela que ele está realizando a ação. Ou seja, o Stur vai verificar se a forma de recebimento e pagamento dessas vendas, né, que nós selecionamos aqui, essas duas opções, elas estão definidas corretamente. E ao finalizar, ele vai gerar um relatório em tela para a gente, apresentando se elas foram confirmadas ou se não foi confirmada, o porquê não foi, ok? Vamos ver esse relatório como ficou? Prontinho! Agora o sistema já atualizou, informando que ele já fez a confirmação das vendas, que foi finalizado aqui com sucesso. E aí, para a gente verificar qual foi a ação realizada, o que ele fez nas nossas vendas, né? Quais vendas que ele confirmou, é só clicar aqui nesse ícone para exibir o arquivo. Vamos lá? Nesse momento eu cliquei e ele vai apresentar então aqui, onde ele está avisando para a gente que a reserva número 3, a confirmação dela está certa, foi feita. O sistema confirmou para a gente. Já a reserva 16, ela não foi feita. Ela ainda permanece com a situação reservada. Por quê? Ou a forma de recebimento ou o pagamento não foi definido. Então, nesse momento, qual ação deve ser feita? Ir lá no operacional vendas, no menu operacional vendas, ou até mesmo usar desse atalho. Se eu clicar aqui em cima desse número venda, é a mesma ação, como eu sugeri para vocês aqui inicialmente, tá? Então, ao clicar em cima do número da reserva, o sistema vai mostrar para a gente, ou seja, é possível editar a reserva e o sistema exibir qual que foi a definição que não foi realizada, ou até mesmo as duas definições podem não ter sido feita, como é o nosso exemplo. Então, nós não informamos no sistema como foi o recebimento, como o cliente vai pagar aqui para a nossa agência, bem como nós vamos pagar ao fornecedor sobre essa emissão. É esse ajuste que precisa ser feito, ou seja, é nesse momento que o usuário precisa clicar no mais verde e realizar a forma de recebimento e pagamento no sistema. Ok? E aqui nessa outra opção, dentro de confirmação de vendas por período, é possível visualizar todas as vendas que foram confirmadas e as que não foram também. Então, o sistema vai mostrar para a gente essa opção, exibindo, né, as reservas que foram confirmadas, a data e o horário, e as reservas que não foram realizadas, essa confirmação, ele também vai exibir nessa outra coluna. E aqui no campo Ações, ao clicar em cima desse ícone, é possível gerar os documentos, como recibo, nota de débito e crédito, aqui dessas reservas confirmadas. Bem legal, né? E aí, seguimos para a nossa próxima função. Ou seja, dentro do menu operacional, alteração de data de vencimento por intervalo. É nesse menu que possibilita fazer alteração de várias vendas de uma única vez.
Você pode sim filtrar por data de emissão, até mesmo de um cliente, e inclusive escolher qual que é o status dessas emissões, tá? Também podemos filtrar pelo recebimento, pelo pagamento específico, é possível, tá? E ao confirmar a seleção, o sistema vai apresentar para vocês aqui em tela todas as vendas que correspondam a esse filtro que nós selecionamos. E é nesse momento em que você vai escolher quais são as reservas que você vai querer realizar a alteração da data de vencimento, podendo escolher marcar todas dessa página ou todas as páginas, caso possua, como é o nosso exemplo aqui, nós temos 3 páginas, tá? E aí, essa outra opção, esse outro ícone ao lado é para desmarcar todos. E esse positivo é para exibir somente os marcados, tá? Já essa bolinha vermelha é para cancelar esse filtro que nós realizamos aqui inicialmente e poder gerar um outro filtro, uma outra seleção, certo? Então, nesse momento, eu vou escolher quais são as vendas que vão ser alteradas a data de vencimento ou de pagamento. Eu vou selecionar aqui a reserva número 2, também vou selecionar a reserva número 4, e aí lá no final da nossa página, então vamos descer aqui um pouco, vai ter esse quadro. E é aqui nesse momento que você vai decidir qual a data em que você quer realizar a alteração. Eu posso escolher a data de recebimento, eu posso digitar aqui manualmente a nova data. E imagina que o sistema está enxergando que, nesse momento, existe uma fatura com vencimento em 26 de maio, nas 2 vendas. E aí você vai colocar uma nova data de recebimento, né? Uma nova data de vencimento. Então, é aqui que nós vamos selecionar e escolher qual que é essa data. Posso digitar ou até mesmo clicar no ícone do calendário e escolher qual que é a nova data, tá? Como, por exemplo, 31. Ou a outra opção é alterar a data de pagamento. Então, nesse momento, nós informamos no sistema que nós vamos pagar a consolidadora, né, a Rexur Advance, na data 17 de setembro e a outra 17 de agosto. Caso eu queira alterar, então eu vou selecionar a opção do pagamento e colocar essa nova data, tá? Importante, quando a gente fala de recebimento, né, alterar a data de recebimento, imagina que o seu cliente já esteja com a fatura em mãos, tá? E essa fatura também possua boleto. Caso haja necessidade de alterar a data da fatura e do boleto, então deve ser selecionado essas 2 opções. Porém, se você quer alterar em massa, mas quer que o sistema ignore, ou seja, não altere todas as vendas que já possuam fatura e até mesmo boleto vinculado, então nesse momento você não deve selecionar essas opções, ok? Então já coloquei uma nova data de recebimento, já selecionei a opção. Ao confirmar, o sistema vai lá para segundo plano, então ele sempre vai gerar aquela mensagem na tela alertando sobre essa ação. Nós vamos clicar aqui na opção do OK e ele vai ficar gerando o relatório em segundo plano. Importante a gente comentar que nesse momento você pode realizar outras ações do sistema, editar uma outra venda, fazer um faturamento, você pode realizar outras funções que não vai interferir em nada que o sistema está realizando, nessa alteração em massa que ele está realizando. E aí, legal, quando ele concluiu, ele gera sempre o alerta em tela, como vocês estão vendo aqui comigo. E aí, para visualizar, né, para ver esse arquivo, informando se foi alterada ou não, eu vou clicar aqui no ícone, né, para exibir esse arquivo e ele vai gerar em tela para vocês. Então, ele gerou a mensagem que foi sim alterada a data de recebimento das 2 vendas para 31 de maio. Então, usem essa ferramenta sempre que houver necessidade de realizar essa alteração de datas em massa, né, tanto de recebimento quanto de pagamento, para que o sistema faça isso de uma maneira automática para vocês e não tenham que parar um usuário para realizar essa ação. Combinado? E aí, seguimos para o nosso próximo assunto, que é o faturamento. Então, dentro de operacional, faturamento, nós vamos aqui, nesse menu do sistema, ele possibilita, né, fechar as vendas que estão com a situação confirmado e gerar uma fatura de cobrança aí para o seu cliente, tá? O nosso primeiro assunto vai ser aqui em execução do faturamento por período, ou seja, é nesse momento em que eu vou fazer a minha seleção e podendo escolher por qual data deve ser faturado, então por data de emissão, confirmação, vencimento e até mesmo a referência, que é a data, né,
que nós vinculamos, prefixamos lá no recebimento do cliente. E aí também é possível escolher uma filial, um centro de custo e até mesmo verificar quais os clientes que compõem a essa data. Então, imagina aqui que eu vou colocar no sistema faturar todas as minhas vendas por data de emissão. E, inclusive, vou colocar um período bem maior, até 31/12, para que eu possa ver quais são as vendas que devem ser faturadas e quais os clientes que têm fatura, que têm vendas para serem faturadas, né? Então, ao clicar aqui na linha cliente, e eu vou clicar em cima da palavra selecionados, o sistema vai me exibir quais seriam os clientes, né? Nesse momento aqui nós temos o VivaPet, então eu já sei que existem vendas para serem faturadas desse cliente. Posso escolher aqui um específico, caso no seu exiba mais de um, e aí nesse caso deve ser confirmado a seleção, tá? E aí seguimos com a possibilidade de centro de custo, setor específico, emissor, inclusive fazer o faturamento por um tipo de produto específico, caso vocês queiram, tá? O que a gente sempre sugere que vocês verifiquem, aqui na opção Notas, se selecionado na opção Débito Vendas, é possível verificar todas as vendas que estão pré-disponíveis para ser faturadas, tá? Então vocês podem enxergar pelo número da nota de débito ou pela reserva mesmo. Inclusive verificar o produto e a data de vencimento se todas estão iguais, tá? Porque é importante a gente comentar, se uma dessas vendas tivesse com uma data de vencimento diferente, o sistema já ia gerar duas faturas para a mesma reserva, tá? Por conta da data de vencimento da reserva. Bem como vocês podem visualizar aqui o campo valor. Posso também escolher uma reserva específica e aí não marcar as demais caso seja necessário. Então eu posso plegar apenas uma venda em que eu desejo que seja confirmado, tá? Quantas forem necessário e aí sempre utilize a opção de confirmar a seleção. Aqui também, notas, é possível verificar se esse reembolso se esse cliente, né, tem algum reembolso para receber nessa fatura, se ele possui algum crédito. Então, sempre utilizem essa opção do débito reembolso, crédito de venda, até mesmo crédito de reembolso, clicando em cima da palavra selecionados e é possível enxergar quais são essas vendas que vão ser, né, esse crédito, desse reembolso, que vai ser vinculado aqui dentro dessa fatura. Inclusive, também no cadastro do seu cliente, ele pode ter sim uma conta de cobrança, né, um banco de cobrança já vinculado para ser gerado o boleto, mas nesse momento você pode realizar a seleção de um outro portador. Então, posso marcar aqui para que o sistema gere essas faturas, né, mas aí com outro portador, Banco do Bradesco, Banco do Itaú. Então, aqui eu posso tomar ação nesse momento e vincular a um outro portador, combinado? Se selecionar essa opção aqui embaixo, então o sistema, ao finalizar o faturamento, ele também já vai disparar as faturas. E aí, ao concluir a seleção, vocês devem clicar aqui em executar o faturamento. Nesse momento, então apertar OK, o sistema sempre vai para o segundo plano, e aí vocês podem realizar outras ações no sistema, pois no momento em que for finalizado, ele vai gerar o alerta aqui em tela, facilitando a visualização, tá? Ou seja, nesse momento, aqui o sistema já alertou pra gente que foram geradas duas faturas, e eu posso tanto acessar o detalhe do faturamento utilizando esse atalho da função. Então, ao clicar em cima dessa linha vermelha, ele vai me exibir os detalhes desse faturamento. Aqui ele já exibe o número das faturas geradas, o usuário, a data e o horário que foi realizado, inclusive o tipo de faturamento, né? Selecionamos a data de emissão e qual foi a data selecionada, incluída lá na seleção do relatório. Se eu clicar nesse ícone, eu consigo já visualizar tanto as faturas que foram geradas, então através da impressora eu já consigo visualizar a fatura em PDF, ou clicar aqui no ícone do Excel e visualizar nessa outra extensão, bem como os documentos, como nota de débito, nota de crédito, se houver, tá? E ainda, aqui dentro de faturamento, é possível já deixar os perfis pré-estabelecidos. Então, ainda em operacional, faturamento, perfis de faturamento por período. Nesse momento,
eu posso escolher, então, através do sinal de mais, eu vou criar esses perfis, né? Eu vou editar aqui um perfil com você, onde eu posso já deixar estabelecidos as datas do período que deve ser faturado, selecionar também os clientes, os produtos, se houver alguma seleção, algum critério, né? Enviar um determinado produto na fatura, separado, né? Bem como fornecedores, eu também posso deixar, e uma conta de cobrança, caso vocês queiram sempre mandar por essa conta de cobrança específica. Importante comentar que nós podemos deixar diversos perfis gravados, tá? Como vocês estão vendo aqui comigo, dezenal, quinzenal, então pode deixar múltiplos perfis já estabelecidos aqui, gravados no seu sistema. E aí o intuito é que no momento da execução do faturamento, então em operacional, faturamento, vocês consigam já selecionar esses perfis, como nós acabamos de falar. E no momento em que é selecionado, né, que é escolhido esse perfil, o sistema já vai acatar todo o preenchimento dos campos conforme já pré-estabelecido lá no seu perfil, tá? E aí, ao finalizar, pode clicar para executar o faturamento e o sistema vai tomar a ação aqui necessária, tá? Outro ponto bacana de a gente comentar, ainda dentro do faturamento, né, do menu faturamento, aqui nós temos aqui a opção de faturamentos realizados, ou seja, é nesse menu que vai ficar exibindo todos os faturamentos realizados por você ou por outros usuários, data, hora, o tipo de faturamento, o número das faturas geradas, inclusive as vendas que não foram faturadas, pois não foi inserido o número do bilhete correto no momento do lançamento da venda. Então, o seu cliente ele não pode receber uma fatura se não tiver com o número correto daquela emissão, tá? Então, vai ficar sempre guardadinho aqui para possíveis consultas, inclusive extração de relatório, caso vocês prefiram. E aí avançamos para o próximo menu, que é dentro de operacional, controle de documentos. Nesse menu, é importante a gente falar que todos os documentos gerados pela agência, todos, desde o primeiro recibo até o vigente, nota de débito, nota de crédito, fatura, todos os documentos da agência estão dentro desse menu, tá? Então, caso você queira visualizar o documento, como por exemplo, eu vou aqui em demonstrativo de reserva, então estou clicando em cima da opção, né, demonstrativo de reserva, e ele vai exibir aqui pra gente todos os demonstrativos gerados até o momento. Inclusive, com a possibilidade de escolher o idioma desse seu documento. Então, ele já vai trazer sempre em português, mas ao clicar na opção para baixo, é selecionar o idioma inglês, ok? Também é possível, então, marcar todas as opções, né, todos os demonstrativos de reserva dessa página e todos de todas as demais páginas, para justamente fazer a impressão desses documentos que foram selecionados, tá? Ou se você preferir, né, imprimir apenas um demonstrativo específico, é só clicar no ícone da impressora e ele já vai exibir aí para você em tela, tá? Ainda dentro do controle de documentos, nós temos aqui as faturas. Então, estou clicando em cima das faturas, né? E aqui ele vai exibir todas as faturas emitidas até o momento, desde a primeira até a última. É nessa função também que eu já consigo ver os documentos, como nós falamos, né? Nota de crédito vinculado dessa fatura, bem como nas engrenagens eu consigo alterar a data de vencimento da fatura, data de emissão, incluir uma observação e até mesmo um arquivo. Caso eu não tenha colocado na venda, nesse momento posso incluir um arquivo para que o meu cliente receba esse documento junto com a fatura dele, tá? A inclusão sempre deve ocorrer através do sinal de mais, e aí eu posso fazer múltiplas inclusões de arquivos, certo? Vamos voltar. E aí vem a impressora, ou seja, é possível imprimir essa fatura em PDF, bem como em Excel. O meu cliente também pode receber o mesmo modelo de fatura em PDF, em Excel e até mesmo em XML, que é uma outra extensão, mas os seus clientes já podem, né, já pode ser disponibilizado para eles e eles vão verificar, vão ter essas informações aí de forma adicional também. Já no X é para excluir as faturas emitidas, né? Então é possível excluir. E lembrando que aqui no SureWeb, no momento que é feita a exclusão da fatura, ela permanece com a situação confirmada, não sendo necessário
editar as reservas e fazer uma nova confirmação. Não, as vendas já ficam disponíveis para fazer um novo faturamento. Ok? E aí nós temos aqui a nossa última coluna, que é o detalhes da leitura. Ou seja, para as agências que possuem o StoreCorp contratado, é possível visualizar, né, o usuário, então lá do outro lado, quem é o cliente, né, quem que acessou essa fatura, quem que visualizou, inclusive a data e o IP da máquina em que foi aberto, emitido a fatura, né? Então, quem que visualizou lá no seu cliente final. Agora, então, por conta disso, eu vou mostrar para vocês a ferramenta do StoreCorp, certo? Para as agências que querem acessar, que querem ter essa ferramenta, né, aí no seu sistema, deve ser contratado junto à nossa diretoria, né? E ela, de fato, então, vou acessar aqui um outro ambiente. Nós vamos colocar aqui o nosso e-mail, o nosso login. E aí vamos clicar aqui para acessar esse ambiente, ou seja, o seu cliente final terá acesso a esse ambiente, ele terá autonomia para extrair as faturas, relatório de embarque e desembarque. Então imaginem que ele vai ter acesso a esse ambiente aí da sua agência. Então vai aparecer somente, né, vai aparecer o nome da sua agência e aqui vai aparecer só o nome dele enquanto cliente, né? Mas você aí na sua agência vai ter acesso a todos os demais clientes que você está liberando essa permissão, tá? E aqui vai exibir o seu usuário. E aí nós temos aqui as abas e a primeira é a home, ou seja, a primeira tela de acesso, né? Quando ele se logar no sistema, colocar sua assinatura, login e senha, essa é a tela que ele vai se deparar. E aí nós temos aqui os outros menus. Então, primeiro o menu de fatura, onde ele pode ver todas as faturas que estão em aberto nesse momento, inclusive visualizar em PDF, Excel, até mesmo visualizar o boleto. Ele pode ter já a fatura, né, de forma de planilha mais detalhada, ou até mesmo um relatório em PDF ou em Excel. E conforme você for realizando as baixas das faturas, também ficará apresentando aqui para ele nessa outra aba, tá? Já no próximo menu, nós temos aqui o relatório de embarque, ou seja, lá no seu cliente, ele terá autonomia para saber quem está realizando algum embarque hoje, essa semana, ou até mesmo que ele queira extrair de um período retroativo, caso seja necessário. Então ele pode aqui mudar o ano, colocar de datas bem retroativas para trazer esse relatório, ou até mesmo datas futuras, né? Então qual o período que ele deseja visualizar quem está embarcando para controle deles lá. Bem como nas hospedagens, então quem está fazendo check-in no dia de hoje, ou essa semana, ou até mesmo num outro período como nós falamos há pouco. Clicando em cima do calendário, ele pode escolher qual a data ou o ano em que ele deseja visualizar essas informações, tá? Tanto o D até o até vai funcionar dessa mesma forma. E daqui mesmo, como está apresentando para a gente, lá a passageira Maria Souza, ela entrou no hotel em 10/6 e fez o check-out no dia 15, tem todos os detalhes da venda dela. Daqui mesmo ele já consegue extrair esse relatório para controle deles. E aí nós temos aqui, por último, a aba relatórios, ou seja, eles, os seus clientes, conseguem extrair relatórios classificando por um produto específico, somente aéreo, rodoviário, ou todos, como está selecionado aqui na minha tela. E também selecionar por um tipo de categoria, quero só ver nacionais ou internacionais também, tá? Ele pode escolher o período de emissão, então sempre clicando em cima do ícone do calendário, ele vai marcar aqui datas retroativas, a data em que ele deseja visualizar nesse relatório, tá? Posso sim colocar de anos retroativos, não há problema. Então, marquei aqui um período e aí ele vai trazer para a gente e vocês vão escolher qual que é a forma. Analítico, que é aquele que exibe mais informações, né? Ou sintético, de forma resumida. Lembrando que ele tem as duas opções, então sempre PDF e Excel, é só clicar em cima do ícone correspondente e aí nós temos aqui o relatório de economia. Ou seja, lá na venda preenchemos, né, a tarifa sugerida e aqui é nesse momento que ele vai conseguir extrair esse relatório de quanto ele economizou nesse período ou deixou de economizar também, tá? Então esse é o ambiente do StoreCorp, onde o seu cliente tem total autonomia para extrair as informações deles, relatório, faturas e torna-se um diferencial que a sua agência está propondo aos seus clientes, certo?
Voltando lá para o nosso Estouro Web, nós vamos falar aqui do nosso menu utilitários. Então, iniciando pela configuração de envios de e-mails, ou seja, é nesse momento em que deve ser realizado o cadastro do e-mail principal da agência e devidamente preenchido, né? O servidor, a porta de saída, quando escolhido a opção servidor SMTP, né? Então vai colocar aqui o servidor, a porta de saída e o endereço de e-mail, né? Caso queira que receba com cópia, é possível. Mas aqui vai colocar o endereço do e-mail principal e a senha, possibilitando o envio de qualquer documento, desde uma fatura, um boleto, até mesmo um relatório, vai poder utilizar essa configuração de e-mail feita no seu sistema. Já a nossa próxima função, ainda em utilitários, é o histórico de e-mails. E aqui é bem bacana, porque possibilita visualizar todos os e-mails enviados pelo próprio sistema, inclusive o usuário, data e horário e para qual remetente foi disparado. Já no campo mensagem, se selecionado essa setinha para baixo, é possível visualizar toda a informação que compõe, todo o texto que compõe esse e-mail. E aí nós temos aqui a nossa coluna de anexos. Também é possível visualizar o anexo que foi enviado para o seu cliente neste e-mail, tá? E aí, o que sempre sugerimos é que é possível habilitar essa opção de erros de envio e até mesmo verificar se aquela mensagem foi de fato enviada ou se deu algum erro. Sabe quando a gente coloca uma letra errada, o endereço de e-mail foi enviado errado? Quando selecionado, é possível verificar que esse e-mail de fato não foi enviado, deu algum erro no momento do envio, certo? Já a próxima função, dentro de utilitários, é os IPs permitidos. Então aqui de fato, é possível sim limitar quais os IPs aí das máquinas da sua agência, quem de fato pode acessar o sistema. Então através do sinal de mais, o seu departamento de TI vai verificar quais são os IPs que pode acessar ao ambiente, né, o Estouro Web. Os IPs que não tiverem cadastrado não vai conseguir acessar, vai ser impossibilitado o acesso ao sistema, certo? Já o próximo, dentro de utilitários, processamentos solicitados, é nesse ambiente que vai ficar todo o histórico de tudo que foi realizado, né? Todas as execuções feitas aí no seu sistema. Quando a gente mencionou em diversos momentos, né? Foi para segundo plano e no momento que finalizar a ação, o sistema vai gerar um alerta. Então, assim como eu deixei para vocês exemplificando aqui em cima, que de fato tinha finalizado o nosso faturamento, é aqui também que ele vai gerar dentro desse menu, processamento solicitado, vai possibilitar você visualizar num outro momento. Então, o ícone também é o mesmo. Se selecionado, ele vai gerar o arquivo, né? Vai exibir para vocês, apresentar em tela o arquivo gerado. Eu posso ver, então, quem foi o usuário, a data em que foi solicitado. Importante, caso tenha dado algum erro, como esse exemplo aqui, ele vai gerar nessa coluna a mensagem de erro alertando o porquê não foi concluído. Combinado?